E a gente vai então, né, para o quadro BDC Animal, que é o quadro mais fofo da semana. A gente sempre brinca aqui com isso. Fevereiro é um mês dedicado à conscientização de doenças neurodegenerativas em animais. A ação é conhecida como Fevereiro Roxo e tem como objetivo alertar os tutores sobre essas doenças. Quem vai dar todas as dicas e os alertas sobre essa questão é a veterinária especialista em neurologia, Marcela Henrique Álvares, que está aqui com a gente. Bom dia, Marcela. Bom dia. Obrigada por estar aqui com a gente. Quem é que veio com você? Ai, Esse é o Luiz Cláudio, ele tá morrendo de medo. Oh, fala, é que é a primeira vez que eu apareço assim. É um Spitz alemão, né? Tem 4 meses. Isso, 4 meses. Gostei do nome, Luiz Cláudio. É um nome forte para uma criatura pequenininha. Pois é, né? Vamos começar falando assim, quais são as doenças neurodegenerativas mais comuns que acometem? Não é só cão, né? Pode também ter com gato. Sim, sim. A mais comum, que é mais conhecida, o pessoal mais conhece, é a síndrome da disfunção cognitiva. O pessoal antigamente usava o termo errado, Alzheimer canino ou Alzheimer felino, né? Ele é muito parecido em relação a sintomas, mas ele não é igual, né? Então a gente não usa esse termo, o pessoal usa muito erroneamente, mas a síndrome da disfunção cognitiva, ela é a doença neurodegenerativa mais comum, principalmente em animais mais velhos, né? Ela pode acometer cães e gatos. E eles falam do Alzheimer porque ela tem sintomas muito parecidos. É como se o animal esquecesse algumas coisas. Então, é aquele animalzinho que ele esqueceu onde está o potinho de comida. Então, onde normalmente está o potinho de comida e a água, ele já não sabe mais onde ele está. É aquele animalzinho que fazia xixi no tapetinho, começa a fazer xixi na casa. E como é que a gente, enquanto tutor, percebe esse tipo de coisa? De alteração, né? Você vai começar a perceber que o animal ele vai fazer coisas que antigamente ele não fazia, né? Então, ele é aquele animalzinho que fazia xixi no tapetinho certinho, ele começa a fazer xixi em outros locais. É de uma hora para outra, é isso? Não, normalmente ela pode começar a partir de 8 anos de idade, tá? Em cães, em gatos um pouquinho mais velho, mas a gente pega muito mais esses relatos em animal de 12, 13 anos. Então, você começa a perceber alguns sinais de senilidade. O animal ficando um pouquinho mais quietinho. Quando o sinal que o tutor mais percebe é aquele animalzinho que... Vai lá. Tadinho, aquele animalzinho, aquele animalzinho que anteriormente o tutor chegava em casa, ele fazia festa, ele brincava, ele latia. E o tutor passa a chegar em casa e o animal não reconhece mais que o tutor chegou. Então, um dos primeiros sintomas, principalmente canino, é essa falta de percepção do tutor. Então, aquele animal começa a parar de brincar. E quanto mais tarde perceber isso, pior, né? Com certeza. Porque assim como nos seres humanos, né, os processos neurodegenerativos, eles acontecem de forma crônica, progressiva e lenta, e é muito difícil você ter uma pausa nisso. Então, não existe uma medicação que você trate esse animal e ele pare de degenerar. É assim como no ser humano também. O que a gente, às vezes, consegue fazer é entrar com medicações e até alterações ambientais que a gente pode fazer com esse animal e interação com esse animal para diminuir o efeito dessa doença, né? Você falou que normalmente é com animais mais velhos, né? Mas existem casos também mais novos, porque a gente vê, por exemplo, em seres humanos, Alzheimer às vezes precoce, sim, por exemplo, sim. né? No animal, na verdade, não costuma acontecer. O que seria o mais precoce seria com 8 anos, 9. Que já está numa média idade. Que ele já está idoso. Os animais maiores de grande porte, eles são considerados idosos a partir de 5 anos de idade. E os de pequeno porte, assim como o Luiz Cláudio, por exemplo, e os gatos são considerados já geriatras a partir de 7 anos. Então, a gente já considera o Gato também? Gato também. Então, eu tenho 2 idosos em casa, nem sabia. E o mais importante dos gatos, até para falar, que é um pouquinho diferente do cão, né? O gato, o principal sintoma, porque o gato, ele é aquele ser mais na dele, Sim. né? Então, o gato, você começa a perceber o sintoma dessa degeneração quando ele começa a miar sem motivos. Então, é aquele paciente que ele está em casa e ele está miando sem motivo nenhum. E muitas pessoas acham que isso tem a ver com alimentação,
com querer caixinha de areia cheia e tal, e às vezes não. Vou puxar, então, E o que faz, então, se começa a miar? Como é que eu vou saber? Que exame vai detectar isso? Na verdade, o exame, principalmente, a gente precisa fazer a avaliação neurológica desse animal, porque as alterações neurodegenerativas, elas mimetizam muito outras alterações, como, por exemplo, processos tumorais, neoplasias, né? Que são alterações que a gente também tem uma piora progressiva e lenta. Então, a gente precisa inicialmente fazer a avaliação neurológica desse paciente. Com exames de imagem? Não, só a avaliação mesmo avaliação clínica, isso, para a gente neurolocalizar esse paciente, então a gente saber onde está o problema. E aí sim, a gente encaminhar para o exame de imagem, e aí entraria principalmente a ressonância, né? Como é que você vê a importância de ter um mês dedicado a esse tema? Eu acho importantíssimo porque a quantidade de pacientes que eu pego, por exemplo, já muito avançado e que a gente não tem mais como reverter essa situação ou tentar minimizar o sintoma, exatamente porque o tutor não tem esse conhecimento, né? Então eu acho importantíssimo a gente falar sobre isso, exatamente para o tutor entender mais ou menos o porquê que está acontecendo isso, que se está acontecendo com o paciente dele, né, com o animalzinho dele, e procurar a avaliação o mais rápido possível para a gente tentar minimizar esse sintoma, para esse animalzinho chegar com 15, 16 anos, com pequenas alteraçõezinhas, mas um animalzinho que a gente, né, que brinca, que interage com aquele tutor. Tem tratamento então, né? É remédio? A gente tem um controle maior, assim, a gente tem algumas medicações que a gente pode entrar para tentar melhorar a consciência desse animal. É muito comum esses pacientes, por exemplo, trocarem o dia pela noite em relação a dormir, então ficar acordado durante a noite, durante o dia dormir. Então a gente consegue tentar equilibrar essa alteração de sono e vigília que a gente fala, né? Então equilibrar com medicações para que o animal fique acordado de dia e consiga dormir durante a noite. E é importante também saber, uma dúvida que eu esqueci de perguntar, histórico genético conta? Não necessariamente. Não muito. Na verdade, é mais o que está acontecendo hoje em dia, graças a Deus, a gente está conseguindo fazer os animais viverem mais, né? Então, eu acredito que seja mais em relação a isso. Né? Os animais estão vivendo mais do que antigamente. E assim que nem a gente, né? Exatamente. E assim como nós, seres humanos, né, essas doenças neurodegenerativas estão aparecendo de forma maior pela idade mesmo. Obrigada, viu, por estar aqui com a gente. Um ótimo fim de semana para você Muito e pro Luiz obrigada Cláudio. para vocês também.